Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre, inclusive. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa terça-feira de fato bem informado? Pega o seu cafezinho que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo nesse 21 de maio. Abro para você agora o nosso cardápio de notícias. O governo federal instala 2 das 11 bombas para a drenagem que chegaram ao Rio Grande do Sul. TSE retoma hoje o julgamento que pode cassar o mandato de Sérgio Moro. Irã dá início ao funeral do presidente Ebrahim Raisi em meio às investigações sobre as causas da queda do helicóptero. E ainda, OpenAI tira do ar voz do ChatGPT por semelhança com a da atriz Scarlett Johansson. Viu só? Estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Portanto, vamos juntos. O governo federal instalou 2 bombas para a drenagem de água no Rio Grande do Sul. Além das bombas, há equipamentos em funcionamento por meio de parceria com produtores rurais e também com empresas. Até agora foram contabilizadas 157 mortes pelas chuvas e cerca de 77 mil pessoas estão em abrigos. Vamos ver. 2 bombas de propulsão de água para ajudar a drenar as enchentes no Rio Grande do Sul foram instaladas. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, articuladas pelo governo federal, as bombas operam em Porto Alegre, no bairro Sarandi e em Canoas, na região metropolitana. Segundo a pasta, 2 equipamentos estão em processo de instalação e outros 7 chegaram ao estado. A previsão de chegada de outras 11 ainda nesta semana. Como o equipamento é capaz de boiar, ele não exige uma estrutura fixa e, posteriormente, pode ser transportado e instalado em outras áreas inundadas com mais facilidade. Cada uma delas pesa 10 toneladas e é capaz de drenar cerca de 2.000 litros de água por segundo ou 7 milhões de litros por hora. Além das bombas solicitadas pelo governo federal, há equipamentos em funcionamento por meio de parceria com produtores rurais e empresas. Apesar das bombas serem utilizadas em diversas cidades do estado, ao menos a capital contava com um sistema anti-enchente, que incluía casas com esses equipamentos. Apesar disso, boa parte não suportou o funcionamento durante as chuvas. Porto Alegre conta com 23 casas de bomba. O problema é que, neste ano, devido ao grande volume de água e também falta de manutenção, as casas de bomba não deram conta da demanda. Segundo a prefeitura, 19 delas tiveram de ser desligadas em razão da inundação e por risco de choque elétrico. Bom, e os prejuízos causados pelos temporais no Rio Grande do Sul vão muito além da perda material. Especialistas alertam que até 1/4 das vítimas corre o risco de sofrer transtornos mentais. A reportagem é do Fernando Jesus. Daiane ainda se emociona ao lembrar do dia em que sua casa foi invadida pelas águas dos temporais no Rio Grande do Sul. Pedi para Jesus, Jesus, eu estou morrendo de medo, me ajuda, eu não sei o que fazer. Porque eu olhava para um lado era água, olhava para o outro lado era água. Mais de 500 mil de pessoas ficaram desalojadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas além das perdas materiais, o trauma deixado pela tragédia é outro grande prejuízo que deve permanecer na vida dessa gente. E a estimativa dos especialistas é que 25% dos afetados pelas enchentes desenvolvam traumas emocionais, principalmente pessoas que têm dificuldade em lidar com mudanças, perdas e o luto. As principais questões do ponto de vista de saúde mental são problemas relacionados ao que as pessoas neste momento estão enfrentando, que é o que nós chamamos de reações agudas de estresse, que são reações até esperadas para essa primeira fase, nesses primeiros dias, primeiras semanas. Nós estamos passando por uma série de situações traumáticas, né? As mais diferentes aqui. As enchentes estão afetando as pessoas de diferentes maneiras, né? Ao longo dessas últimas semanas. Essas reações agudas de estresse, elas se mostram mais por reações emocionais, as pessoas têm medo, desespero. Cuidar da saúde mental das vítimas do Rio Grande do Sul é uma das prioridades da Força Tarefa do SUS, que conta com mais de 300 profissionais de vários estados. Neste momento, eles estão fazendo um mapeamento entre as pessoas
identificando os casos que apresentam sinais de risco. O trabalho é considerado urgente. Afinal, quanto antes a pessoa for atendida, menor a chance de desenvolver um trauma no futuro. O que se faz numa situação desse tipo, ao longo das primeiras semanas, é o que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos. É uma intervenção, né? Não é uma psicoterapia, não chega a ser um tratamento, né? É uma intervenção do ponto de vista de saúde mental, que a gente está usando um protocolo da Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente fez até um treinamento rápido, uma capacitação rápida para muitas pessoas poderem fazer isso. A ideia toda desse tipo de intervenção, que é imediata, né, é justamente prevenir a ocorrência de transtornos mentais futuros. Ao lado das filhas, a Daiane revela uma mistura de sentimentos entre as lembranças dolorosas daquele dia e o alívio por ter salvado sua vida e de sua família. Mas o fato é, a ferida ainda está aberta. Eu agradeci muito a Deus pelos meus filhos terem se salvado, sabe? Que daí eu pensei assim, ai, meus filhos, graças a Deus, Jesus, obrigado por ter salvado eles. E agora, gente, eu vou falar sobre um absurdo, mas é a mais pura verdade. Um relatório divulgado recentemente alerta para pedidos falsos de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A nossa repórter Maria Clara Leite fala sobre mais esse tipo de golpe praticado por criminosos de várias partes do país. A tragédia no Rio Grande do Sul mobilizou todo o país a ajudar. Pelas redes sociais, a solidariedade tem se alastrado. São milhões de pessoas contribuindo de todas as formas pela recuperação do estado. Só que até no ato de amor, criminosos encontram brechas para aplicar golpes. E não é de hoje que isso acontece, como explica o especialista em segurança. O criminoso está pronto o tempo todo para cometer crimes. Então, eles trabalham com tragédia, com drama, quando eles criam um cenário para que envolva o emocional das famílias. Eles sempre trabalham com esse cenário, não é novidade. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificou que em apenas 2 dias, 351 anúncios falsos foram impulsionados por ferramentas pagas de redes sociais com pedidos de doações para as vítimas das enchentes. E essa é só a fatia que sobrou depois da peneira que as próprias redes fazem para bloquear perfis falsos. Alguns anúncios identificados pelo levantamento chegaram a usar falas do governador Eduardo Leite com pedidos de Pix. E ele precisou postar um vídeo com alerta. Então, por favor, fiquem atentos. Infelizmente, existem golpistas se aproveitando desse momento e da sensibilidade das pessoas. A pesquisa carioca considerou como anúncios fraudulentos somente aqueles que apresentavam conteúdos pagos e impulsionados que se apropriam de técnicas de engenharia social para obter renda ilegal. Mas os golpes que usam como isca a tragédia no Sul vão muito além das redes. Estão em todo lugar. Aqui na Paulista, uma das principais avenidas de São Paulo, nossa equipe ouviu relatos de pessoas que preferiram não gravar entrevista, mas contaram que alguns dias atrás viram nessa região 3 rapazes jovens, bonitos, bem vestidos, pedindo ajuda ao Rio Grande do Sul com a entrega de folhetos. Uma dessas pessoas mandou uma foto dessa imagem à nossa produção. Nós podemos ver aqui que há uma bandeira daquele estado e um QR Code para Pix. Essa pessoa disse que entrou na conta dela para fazer, então, uma doação, mas percebeu que o nome do destinatário era de uma pessoa física. Foi aí que ela desconfiou. Já vou dizer de claro, qualquer pessoa física que esteja fazendo isso não consegue justificar a arrecadação. O imposto de renda vai acabar com ele. Então, isso é uma grande gafe, é uma grande mentira. Então, se cair para uma pessoa física, não faça. Mande papel higiênico, mande água, mande o que quiser, mas dinheiro não. E se o pedido de Pix vier pela internet? O especialista diz que não dá para confiar nem em perfis ou sites oficiais de instituições. Não é que doar dinheiro é proibido. Pelo contrário, na reconstrução de todo o território gaúcho, muita verba será necessária. Mas para Roberto Alves, só há um caminho confiável para esse tipo de doação. Vá pelo governo do estado, do seu estado, pelo município, vá pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Nós não sabemos o que será ou como será administrado esses recursos, mas pelo menos sabemos que a destinação foi para aquele órgão e ele será cobrado pelos órgãos de fiscalização.
E agora a gente fala sobre Santa Catarina, que também passa por momentos complicados após as fortes chuvas que atingiram o estado. Mais de 800 moradores precisaram deixar as suas casas e 10 cidades decretaram situação de emergência. A nossa repórter Michele Veiga traz agora os detalhes direto de Criciúma. Na última semana, Santa Catarina também já estava contabilizando os estragos pelas chuvas, principalmente nas cidades do extremo sul catarinense, que já haviam decretado situação de emergência, como Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá, Sombrio e a que está passando por mais dificuldades, que é São João do Sul, que existem várias comunidades ainda ilhadas ou totalmente embaixo d'água. Fora isso, também mais 3 cidades hoje na região norte do estado acabaram decretando situação de emergência: Rio Oeste, Botuverá e Rio do Sul. Ao todo, hoje no estado, já 846 pessoas estão afetadas diretamente pela situação das cheias em Santa Catarina. São regiões muito afastadas, mas que receberam um acúmulo de água muito grande na última sexta e sábado, além do que já haviam recebido, na semana passada, que foi bem ali na ocasião das cheias do Rio Grande do Sul, como da região do extremo sul, que faz divisa com o estado vizinho. Então, portanto, a situação de Santa Catarina também chama a atenção, porque merece cuidados que quinta-feira, de acordo com a Defesa Civil, a chuva volta ao estado, o que deve causar mais preocupações a essas comunidades. Então, a gente fica de olho aqui. Tem uma pessoa que está desaparecida, ele estava em Bom Jardim da Serra, voltando de um atendimento da sua empresa e acabou aí, junto com os seus colegas, sendo arrastado por um carro quando passava por uma ponte, arrastado com o carro quando passava numa ponte. Só que os outros 2 colegas conseguiram aí se salvar e ele continua desaparecido. Portanto, Santa Catarina também vai contabilizando estragos e monitorando principalmente as cheias do rio Itajaí-Açu, que corta Itajaí, Blumenau, enfim, corta muitas cidades importantes e que vivem constantemente passando por problemas das cheias. O rio estava bem alto até ontem, estava cerca de 9 metros e hoje, já até ontem à noite, já registrou uma baixa de 7 metros e hoje já está dentro da sua calha, o que traz bastante tranquilidade, mas mesmo assim a gente continua monitorando a situação, porque quinta a chuva deve voltar por aqui. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. Essa é a nossa repórter Michele Veiga trazendo informações sobre mais uma região do sul do Brasil afetada aí pelas chuvas. E mudando de assunto, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode ou não cassar o mandato do senador Sérgio Moro. A sessão está marcada para começar às 7 horas da noite. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, garantiu que o julgamento vai terminar ainda nesta terça-feira. Durante o julgamento, devem ser feitas manifestações dos advogados de acusação e defesa. Contra a cassação, o Ministério Público Eleitoral, se quiser, também pode se manifestar nesse momento. E depois disso, os ministros darão seus votos, a começar pelo relator. Se um dos ministros pedir vista, o julgamento vai ser paralisado. Nesse caso, o ministro terá até 30 dias, prorrogáveis por igual período, para devolver o processo. Esta será a segunda data em que a Corte se debruça sobre o tema. Na última quinta-feira, a análise do caso foi interrompida por questão de tempo. Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O senador foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas o PL e a Federação Brasil da Esperança, autores das ações contra Moro, contestaram a decisão ao TSE. E veja a seguir, Irã dá início ao funeral do presidente Ebrahim Raisi em meio às investigações sobre as causas da queda do helicóptero. E ainda, OpenAI tira do ar voz do ChatGPT por semelhança com a da atriz Scarlett Johansson. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais dessa terça-feira para compartilhar com você. As cerimônias fúnebres do presidente iraniano Ebrahim Raisi começaram nesta terça. As formalidades têm início em meio à investigação sobre a possível causa da queda do helicóptero. A causa do acidente, que ocorreu nas montanhas do noroeste do Irã, ainda está sendo investigada. Autoridades turcas e iranianas mencionaram a ausência de sinais da aeronave, levantando questões sobre possíveis falhas técnicas ou condições climáticas adversas. Líderes de Rússia, China e Coreia do Norte prestaram homenagens, destacando a importância de Ebrahim Raisi nas relações internacionais. No entanto, dentro do Irã, Raisi deixou um legado polarizador, conhecido por reprimir protestos e aplicar políticas conservadoras. A morte de Ebrahim Raisi, juntamente com outros altos funcionários, incluindo o ministro das Relações Exteriores, traz incertezas para o futuro político do Irã, em meio a tensões regionais e descontentamento interno. O governo do Irã organizou vários dias de luto, culminando com um funeral no final desta semana para o ultraconservador de 63 anos que já foi visto como um potencial sucessor do atual líder supremo, Ayatollah Khamenei. E sobre a repercussão da morte do presidente do Irã, o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, falou sobre o que pode acontecer a partir desse momento, principalmente com relação à repressão contra as mulheres. Ele comentou também sobre como a escolha de um novo presidente pode afetar no conflito já em curso do Oriente Médio. Vamos ouvi-lo. Na prática, a morte do presidente iraniano não significa muita coisa para o Estado do Irã, porque, na verdade, o presidente não é quem manda no país. Quem manda, na verdade, são os ayatolás, no caso, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele é o grande responsável por fazer toda a máquina funcionar, né? O Irã é um estado teocrata, ele segue preceitos religiosos, então o verdadeiro comandante do Irã é o Ayatollah. Na falta do presidente, a figura da presidência também não faz muita falta, porque você tem a Guarda Revolucionária do Irã, você tem os vários organismos do Estado que vão controlando toda essa máquina estatal. Então o presidente é importante, mas não tão importante. Pensando no futuro do Irã, provavelmente nós não teremos muitas mudanças no comando iraniano, nas políticas iranianas, por exemplo, de repressão a mulheres e liberdades. Por quê? Quem define essas políticas são os ayatolás, no caso o Ayatollah Khamenei, ele é quem vai definir toda essa política. Pode ser que a médio prazo, a curto prazo, nós vejamos muitas confusões internas, muito bate-cabeça dentro do governo iraniano, sim, mas a tendência é que tudo se ajuste a médio prazo, a longo prazo e a coisa continue do jeito que a gente já conhece no Irã. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avaliou como escandalosa a ordem de prisão pedida pelo promotor do Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Deixe-me ser claro, rejeitamos o pedido do TPI de mandados de prisão contra líderes israelenses. Independentemente do que esses mandados possam implicar, não há equivalência entre Israel e o Hamas. Nesta segunda-feira, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, declarou que havia solicitado mandados de prisão contra Netanyahu e seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes como matar deliberadamente de fome civis, homicídio intencionado e extermínio. Também pediu ordens de captura contra o chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, o chefe do movimento palestino Ismail Haniyeh e contra Mohammed Deif, chefe das brigadas El Zedin al-Qassam, braço armado do Hamas, por supostos crimes contra a humanidade. Ataques de dissidentes da extinta guerrilha FARC no sudoeste da Colômbia deixaram pelo menos 4 mortos, entre eles 2 policiais, e pelo menos outras 7 pessoas ficaram feridas. Os rebeldes do autodenominado Estado-Maior Central, que se recusaram a aderir ao acordo de paz de 2016, atacaram um banco e um posto policial em Morales, no departamento de Cauca, com tiros e bombas, afirmou o ministro da Defesa Ivan Velásquez. 2 agentes e 2 presos morreram, enquanto 3 policiais ficaram feridos. O diretor da polícia, general William Salamanca, afirmou que mobilizou uma operação devido à presença de mais explosivos nas ruas de Morales.
O Exército enviou 100 soldados para o local. Também no departamento vizinho de Vale del Cauca, uma motocicleta carregada de explosivos explodiu, deixando 4 feridos, incluindo 3 menores. Em Cauca e Vale del Cauca, operam frentes comandadas por Ivan Mordisco, que até abril era considerado o líder absoluto da dissidência do Estado-Maior Central. Após usuários apontarem uma grande semelhança entre a voz Sky, criada por inteligência artificial, apresentada na última semana pela OpenAI como um dos novos recursos da nova geração do ChatGPT-4o, e a voz da atriz Scarlett Johansson, a gigante de tecnologia diz que trabalha para silenciar temporariamente essa função. A empresa afirmou que busca uma maneira de pausar o recurso e destacou que trabalhou com atores de voz profissionais nas vozes sintéticas que nomeou de Breeze, Cove, Amber, Juniper e Sky. Esta última apontada como muito parecida com Johansson. As vozes foram lançadas na semana passada em uma versão do GPT-4o, uma tecnologia de inteligência artificial mais rápida e ainda mais humana que sustenta o ChatGPT. Em uma demonstração, a nova versão de Sky era muito mais semelhante a um ser humano do que as interações anteriores, e às vezes até mesmo flertava, brincava e era capaz de mudar de um assunto para outro de maneira natural, diferentemente da maioria dos chatbots existentes. Mark, how are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. Vários observadores notaram a semelhança com Johansson, que emprestou sua voz à personagem central no filme Ela, uma história de advertência sobre um futuro em que um homem se apaixona por um chatbot de inteligência artificial. A OpenAI disse que trabalha para resolver o mal-entendido apenas alguns dias depois de confirmar que desfez uma equipe dedicada a mitigar os perigos a longo prazo da inteligência artificial. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as Seychelles, um conjunto de 115 ilhas do Oceano Índico, algumas bem exclusivas. Mas prepare-se para se apaixonar por um local cheio de praias e reservas naturais. As Seychelles são um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico, perto da costa leste da África. Elas têm um grande número de praias, recifes de corais e reservas naturais, além de animais raros como a tartaruga das Seychelles. Mahé, base para a visitação das outras ilhas, abriga a capital Victória. Destacam-se também as florestas tropicais montanhosas incríveis. Com uma culinária fortemente influenciada pela Índia, os pratos muito conhecidos em todo o mundo, como a pizza, podem ser mais apimentados do que o normal, mas muito saborosos. Vamos então dar um pulinho por lá, espiar algumas dessas praias incríveis ao vivo? De carona com a tecnologia, partimos do Brasil para o continente africano. Adentramos aí essa região das Seychelles para conferir como estão as coisas por Quincy Village, um bairro costeiro da ilha principal de lá, que conta, é claro, com uma paisagem maravilhosa. A gente vai ver isso agora. Já começamos assim, vendo bastante verde, belas casas, com o mar ali ao fundo e um céu com nuvens branquinhas. Do lado direito a gente vê algumas mais carregadas aí se aproximando. Eu nem preciso dizer que esse conjunto de ilhas chama a atenção, é claro, dos turistas que buscam paisagens fantásticas e a tranquilidade de um lugar mais reservado para relaxar. Parece, inclusive, bastante residencial essa região. Uma curiosidade sobre ela é que as ilhas eram inabitadas até serem encontradas pelos europeus no século XVI e até que demorou bastante para elas se tornarem independentes da França e do Reino Unido. Isso aconteceu, olha só, em 1976. E trazendo agora para vocês o fuso, são 15 horas e 55 minutos, enquanto aqui no Brasil, 8 horas e 55 minutinhos. E é isso, gente. É com essas imagens que eu encerro esse jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Uma excelente terça-feira. Até mais.